Rede Marco YouTube. Fala, minha gente apaixonada por teledramaturgia. Sejam muito bem-vindos a mais uma charla de telenovela. Aquele nosso encontro sagrado para bater um papo gostoso, nostálgico, sem frescura sobre las produções estrangeiras que marcaram a nossa vida na telinha. Bom, hoje, meus amigos, nós vamos viajar no tempo até o início ali dos anos 80 para relembrar um clássico absoluto dos dramalhões mexicanos que deu uma parada ali no Brasil, a inesquecível Desprezo, ou para os íntimos que acompanhavam a versão original, Rina, né? Rina, vamos chamar de Rina, que senão eu vou ficar o tempo todo falando Rina, porque o R em espanhol é R, né? Não é R. E vamos lá. Contava a história ali corajosa, né, de uma garota corcunda que enfrentava dificuldades, ganâncias e humilhações de uma família cruel e encontrou o amor onde menos esperava. Tem tudo nessa novela, uma vilã maquiavélica, segredos de família, reviravoltas emocionais e aquela buena doce de drama que a gente ama. Mas antes de mergulhar nos bastidores dessa história genial, você já sabe, né? Deixa aquele like esperto no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ó, ativa o sininho para não perder nenhuma charla de telenovela. E comenta aí, você assistiu Desprezo na época? Tem alguém que você conhece que assistiu Desprezo, né? Comenta comigo, eu gosto de ler. Bom, lembra aquela música da abertura? Era marcante. Bom, ajeita teu fone. Pega teu cafezinho e ó, bora comigo nessa viagem incrível. Vamos abrir o nosso arquivo e conferir a ficha técnica dessa novela que fez história no México, né? E fez sucesso aqui no Brasil. No México, ela é chamada de Rina, né? Rina. No Brasil, o SBT batizou como Desprezo. No México passou na Televisa, né? Aqui no Brasil na TVS, que ainda não tinha virado SBT ainda. No México foi de 77 a 78, essa novela foi ao ar. No Brasil, de 25 de janeiro a 31 de março de 1983. Era uma novela até que recente, né? No Brasil, passou às 15 para as 8, abrindo mais uma faixa de novelas mexicanas da TVS, que já contava com a das 7h30, que teve Os Ricos Também Choram, né? Depois substituiu por Cristina Bazan, que aliás é a nossa última charla. Se não assistiu, vai lá ver. Teve 189 capítulos no México e 188 capítulos no Brasil. Quem escreveu essa novela, né, o original, é da Inês Rodena, que foi baseada numa telenovela dela, uma radionovela chamada Enamorada, mas quem fez a adaptação foi a Maria del Carmen Penha, né? E o Carlos Romero, com produção executiva do Valentim Pimstein, que se tornaria o mestre dos dramalhões, né? Lá no México, a figura do produtor é muito mais importante do que a do diretor. É o produtor quem contrata, é o produtor quem demite, é o produtor quem faz alteração na história. O diretor só dirige mesmo. Aqui no Brasil é diferente, o diretor ele tem poder. Lá no México, quem tem poder é o produtor. Vamos para o elenco de Desprezo, que reuniu grandes nomes da teledramaturgia mexicana.
Vamos dar uma olhada quem fez essa história. Bom, Ofélia Medina fazia a Rina, o Henrique Álvares Félix fazia o Carlos Augusto, a Maria Rubio fazia a Rafaela Miranda, né, que foi a Catalina Krill, de Cuna de Lobos. O Carlos Ancira fazia o Dom Leopoldo, a Alicia Rodrigues fazia a Maria Júlia, né? E outros atores famosos do México na época. Vamos para a história de Desprezo. O que falava a história dessa novela? Rina é uma jovem humilde, doce, trabalhadora, que carrega uma marca física terrível. Ela tem uma deformidade na coluna que a faz ser chamada por muitos por corcunda. Ela vendia flores de papel e balões nas ruas para sustentar um pai alcoólatra e filhos e irmãos menores. Perdão, filhos não, irmãos. Ela era solteira. Bom, apesar de todas essas dificuldades e do preconceito que ela sofria, a Rina mantinha um coração puro e otimista. A virada da vida dela ocorre quando ela oferece flores para um senhor já de bastante idade, um velho milionário chamado Leopoldo Monteiro, que ele era muito amargurado e estava doente, quase que em fase terminal. O Leopoldo odeia a cunhada dele, a maligna Dona Rafaela, e o próprio sobrinho também, ele detesta o tal de Carlos Augusto, né? Porque ele acha que os dois, acha não, principalmente a sobrinha dele, né? Ela é uma mulher gananciosa, terrível, que é a vilãzona da história, como a gente vai ver. Eles só estão esperando a morte do cara para herdar a fortuna. Para se vingar dessa Rafaela, o que o Leopoldo faz? Ele propõe um casamento contratual com a Rina. Promete deixar para ela toda a fortuna em testamento, contanto que ela se case com ele e viva com ele, viva ali do lado. Bom, a Rina, pensando no futuro dela, no dos irmãos também, ela aceita. E pouco tempo depois, o Leopoldo morre e a Rina se torna a única herdeira dessa fortuna aí incalculável. E peraí, tem uma novela passando agora igualzinha? Tem, né? Quem ama cuida? Uma pessoa que casou com outra, porque essa pessoa não queria deixar a herança para a família, que não gosta da irmã, não gosta dos irmãos, né? Parecido, né? Eita, que na telenovela nada se cria, tudo se copia. Continuando na história de Desprezo. Bom, a dona Rafaela fica possessa com a perda da herança, tipo uma pilar, né? E arquiteta um plano diabólico. Ela faz com que o filho, que é o mimado Carlos Augusto, seduza a Rina, case com ela e depois consiga anular o casamento. Ou, pelo menos, tomar o controle de todo o dinheiro. O Carlos Augusto, então, aceita, que ele também era mau caráter, principalmente no começo da trama, se aproxima da Rina e ela já está apaixonadona por ele em segredo. Eles acabam se casando e a Rina logo descobre que foi vítima de um golpe. Sofre com desprezo dele, desprezo da família, enfim. E daí que vem o nome, né, da novela, Desprezo. É o título dessa novela brasileira, é o tanto que essa mulher era desprezada pelo marido e pela sogra. Bom, com o passar do tempo, a Rina passa por tratamentos médicos, faz uma cirurgia da coluna, se regenera fisicamente, fica bonitona, né? Enquanto o Carlos Augusto começa a perceber que ele realmente está apaixonado por essa mulher que ele jurou enganar. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar, gente. É uma história muito bem estruturada, né? Que até hoje, 2026, pessoas bebem dessa fonte. E criticar as novelas mexicanas, criticar as novelas antigas brasileiras, não é o caminho, né? A gente hoje bebe da fonte que eles criaram lá atrás. Bom, vamos para aquela parte do vídeo que a gente gosta demais, são as curiosidades. Desprezo é a versão original, escrita por Inês Rodena, que deu origem a vários remakes pelo mundo. La Italianita foi produzida pela RCTV em 1973. Rubi Rebelde, produzida pela RCTV em 1989. Maria Mercedes, né, famosíssima, produzida pelo Valentim Pistém para a Televisa em 92. Inocente de Ti, produzida por Nathalie Lartelux para a Televisa em 2004. Maria Esperança, produzida pelo SBT em 2007. Maria Mercedes
produzida em 2013 pela ABS-CBN na Filipinas, ou seja, novela rodou o mundo em várias versões, até a nossa brazuca aqui. Se fue dando poco a poco durante toda la historia de la telenovela dentro de un melodrama. Esta niña, si se arreglara como es debido, cambiaría muchísimo. Yo. Mamá, tengo que irme. Quédate un instante, hijo. Siéntate. Fíjate bien en ella. ¿Qué ojos tiene? Se observa enseguida su ascendencia europea. Tu padre es español, ¿verdad? Em 1983, a TVS ainda estava se consolidando ali como rede nacional e o Silvio Santos compôs um pacote grande de dramalhões mexicanos, né, da Televisa, que a imprensa pejorativamente chamava de dramalhão de papelão, né? Era um jeito da mídia dar aquela desprezada, né, da mídia brasileira desprezar o que vinha do exterior, né? Bom, o México tinha interesse em abrir campo no brasileiro com as suas telenovelas, praticamente entregou essas novelas para o Silvio Santos por um custo assim reduzidíssimo. Desprezo foi usada estrategicamente para preencher o fim da tarde ali, comecinho da noite, às 15 para as 8, 15 para as 7. E criar o hábito no telespectador brasileiro de assistir novela mexicana dublada, né? Aí o Silvio Santos estava empolgado ali com o sucesso dos Ricos Também Choram, que era a novela das 7h30, e programou um horário para anteceder os Ricos Também Choram, né? Então, Desprezo depois foi substituída por... não, Cristina Bazan substituiu os Ricos Também Choram, e Desprezo foi grudadinha em Os Ricos Também Choram e Cristina Bazan. Aí o Silvio aproveitou, fez 2 horários seguidos ali de novela, porque o SBT não tinha dinheiro ali para produzir novela, né? Tava bem no comecinho, não era nem rede nacional. Então, para o Silvio, foi muito mais fácil importar novela e criar o hábito do telespectador estar todo dia, na mesma hora, naquela emissora, que como a gente já falou em outros vídeos, a novela, ela fideliza o telespectador para aquela emissora, para aquele horário, para aqueles dias da semana. Falando de Silvio Santos, o apresentador lá, ele, dono da TVS, ele fazia a propaganda nos programas dele da novela. Eu lembro dele fazer. Ele exibia trecho de capítulo, né, da semana que ia vir. Durante o programa Qual é a Música, o show de calouros, né? E instigava a gente ali, as donas de casa, né? A assistir a Coitadinha da Rina. Ele falava, Coitadinha da Rina. Era muito legal. Bom, a dublagem brasileira foi feita nos estúdios da Elenco, marcando vozes de grandes dubladores brasileiros nos personagens mexicanos. O galã da novela, o Henrique Álvarez Félix, ele era filho da maior diva do cinema mexicano, a Maria Félix, o que atraiu uma atenção gigantesca da imprensa para a época. A atriz precisou usar um enchimento nas costas, né, a protagonista, durante toda a novela, e acabou rendendo muitos elogios ali da crítica no México, por causa da entrega que ela teve ali para esse personagem tão dramático, né? Em 1983, o SBT colocou Desprezo das 8h45. Errou. Bom, como eu falei, o Desprezo vinha antes, né, dos Ricos Também Choram, depois que foi substituído por Cristina Bazan, e na Globo pegava ali o fim da novela Pão Pão Beijo Beijo, do Walter Negrão, e às 19 horas passava a Guerra dos Sexos, né, uma história icônica do Silvio de Abreu. Mesmo enfrentando essas duas novelas aí de sucesso, e o Guerra dos Sexos foi um fenômeno, Desprezo alcançou números impressionantes para o SBT na época, viu? Registrava média de 12, 18 pontos de audiência, às vezes, na Grande São Paulo, e picos de 20, né? Nas semanas finais, principalmente, picava 20, 21 pontos. E a audiência final foi de 11,6, que foi um grande sucesso. A audiência de Desprezo ajudou a consolidar o SBT como segunda força da televisão brasileira, fazendo a Globo ligar ali o sinalzinho de alerta para a invasão mexicana. Eu lembro
que a Globo ficou ali preocupada com essas novelas, né? E usava os próprios atores, a própria imprensa, para meter o pau nas novelas para dizer que estava tirando o campo de trabalho dos brasileiros. O que no fundo era preocupação, porque a Globo mesmo exibia série norte-americana. Qual é a diferença? Nenhuma. A Globo que fizesse série, então, para dar campo de trabalho para o brasileiro. Não exibiria Casal 20, que passava na época, Duro na Queda, um monte de série que passava às 8 horas, depois da novela das 8, das 9h15, 9h30, que era o horário, né? Bom, com o Ibope subindo e beliscando as casas ali dos 15, 20 pontos na Grande São Paulo, a TVS começou a publicar anúncios de página inteira em jornais, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, provocando a concorrência, com slogan que diziam assim: a vice-liderança absoluta e os picos de audiência pertencem à TVS. É uma época boa dessa briga, viu? Bom, enquanto São Paulo a novela pontuava muito bem, no Rio de Janeiro, onde a TVS era o canal 11, né, tinha um apelo popular maior ainda. Despreza conseguia índices mais elevados lá no Rio de Janeiro e tornou a personagem Rina frequente ali nas conversas dos cariocas, no transporte público, na feira, em 1983. Bom, o nome Rina foi trocada por desprezo no Brasil para dar mais um tom de dramaticidade, né, um forte apelo comercial à novela. Essa novela consolidou a fórmula do produtor Valentim Pimstein, mocinha sofredora, vilã aristocrática e superação, tudo num combo só. No México, a figura do produtor, como eu já falei anteriormente, é bem mais importante que a do diretor, né? Ele é que manda na estrutura toda da trama, demite, contrata ator, né? E demite o próprio diretor. O Valentim foi um gênio mexicano no ofício dele, já que ele foi responsável por novelas de sucesso como Carrossel, Rosa Selvagem, a trilogia das Marias, né? Viviana, A Gata, Chispita, entre outros grandes sucessos. Desprezo foi vendida para mais de 15 países na América Latina, na Europa também, nos anos 70 e 80. A trama gerou debates no México sobre o preconceito contra pessoas com deficiência e acessibilidade na época. Quando a gente lembra da cena da Soraya Montenegro, né, em Maria do Bairro, xingando a garotinha cadeirante, a gente vê que as novelas não evoluíram tanto, apesar toda essa polêmica que deu nos anos 80, né? Mas os anos 90 foi uma década muito doida, né? Uma década de coisas assim muito bizarras, não só na televisão brasileira, como na televisão mundial. Então, a gente perdoa. A transformação física da personagem Rina após a cirurgia foi um dos capítulos de maior audiência da história da Televisa nos anos 70. Não foi diferente no Brasil, né? O capítulo da transformação ali da personagem marcou picos incríveis de audiência de 21 pontos. Diferente ali das novelas brasileiras na época, que foram perdidas em incêndios ou reaproveitamento de fitas, né? As fitas UMATIC de desprezo que foram enviadas pela Televisa foram mantidas por anos no arquivo do SBT e devolvidas para a matriz de forma intacta, ou seja, existe uma versão aí da novela completinha no ar. Vamos lá para o final da trama, o que aconteceu com a nossa Rina. Como terminou essa saga aí tão emocionante dessa heroína. Depois dela passar ali por uma cirurgia, né, recuperar, ficar totalmente recuperada, ela reaparece linda, elegante e altiva. Ela decide não deixar mais se humilhar por ninguém. A vilã, Dona Rafaela, surtada ao ver que perdeu o controle da herança e que seus golpes todos foram desmascarados, ela surta completamente. Em um final clássico ali dos Dramalhões, sua ambientação destrutiva levou à ruína e à solidão total dela, terminando ali abandonada, pagando por todas as suas crueldades. O Carlos Augusto, verdadeiramente arrependido do que tinha feito no passado, passa por um processo de redenção, pede perdão a Rina, de fundo do coração, e prova que a ama, não pelo dinheiro, mas pela aparência, né? Pelo quem ela é. Ou seja, quando ela tava feia, ele não amava, né? Esses boys lixo das novelas mexicanas sempre são perdoados. Hoje em dia não dava mais pra ser, não.
Bom, Rina, com seu coração generoso, acaba perdoando o Carlos Augusto. Os dois se reconciliam numa cena emocionante e terminam felizes para sempre, criando o filho, desfrutando da fortuna e da paz que tanto mereciam. Bom, pessoal, é isso. Assim a gente termina mais um episódio da Charla de Telenovela. Desprezo com certeza deixou uma marca aí permanente na história das novelas mexicanas exibidas no Brasil. Abriu portas, né, para tanto sucesso que vieram depois. E é isso. Você gostou de relembrar a história da Rina, do Carlos Augusto? Ficou com saudade dessa época dourada da TV brasileira? Se você curtiu, já sabe, né? Não esquece de deixar aquele like, porque ajuda demais o canal a crescer. Inscreva-se se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que ama uma boa novela antiga, deixa seu comentário aqui embaixo, dizendo qual outra novela você quer ver aqui na Charla de Telenovela. Obrigado, gente. Obrigado pela companhia. Vocês fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Rede Marco YouTube.